Bom, então vamos lá, né? Vamos à nossa oração, né? Vamos mostrar. Mas o partido ainda não oficializou a pré-candidatura. Mestre amado Jesus, buscamos primeiramente, Senhor, a concentração, de forma que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos possam se embeber dos fluidos superiores ao comum nosso, ao comum do nosso dia a dia. Queremos, Jesus, mais do que tudo, neste momento em especial, porém de forma exemplificativa, para o tempo contínuo futuro nosso, absorvermos as energias celestiais desses anjos queridos, amorosos, elevados, humildes e sábios, que buscam nos conduzir até Ti, desde o momento em que reencarnamos. Essas almas que têm se portado com alegria radiante quando acertamos e seguimos em Tua direção. E que também têm se entristecidos, porém não a ponto de perderem o equilíbrio e o ânimo de lutar por nós quando nos equivocamos. Nesse momento, Jesus, que as nossas mentes e os nossos corações se asserenem para recebermos por intermédio deles, com a energia deles, a tua energia também misturada, que é a vida a sustentar a todos nós. Aqui estamos, Senhor, e buscamos assim permanecermos eretos moralmente, elevados de pé, sintonizados contigo, através desses irmãos superiores, para o nosso estudo de hoje e para a vida futura. Jesus, permanece em nós com uma energia brilhante e sublime, a nos mostrar constantemente o ânimo de viver, a nos mostrar constantemente a felicidade e a serenidade com a qual devemos encarar esta reencarnação atual, as suas dificuldades, as suas provas, mas que não são capazes de superar esse brilho teu que guardamos em nós. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Tá bom o áudio aí, gente? Ou tá com algum Sim. barulho? Tá bom? Tá ótimo. Tá. Então, vamos lá. A gente tem que fazer o resumo do capítulo 2 da segunda parte, né? Que trata sombras e núpcias. A sociedade romana decadente pela agressividade e pela moral se fazia presente ao enterro de Flamínio Severo. Em especial, duas criaturas femininas, mãe e filha, e com outros também presentes, mas o destaque
é para elas. Elas estão a emanar uma energia constante de inveja, de ciúme, de rancor. É Fúvia e sua filha Aurélia. E, naturalmente, nessa conduta originária das suas inferioridades, refletindo a respeito do relacionamento de duas almas gêmeas, Plínio e Flávia Lentulus estão a se comportar inadequadamente num funeral, principalmente com relação aos pensamentos e os sentimentos emitidos. E elas também, em especial a mãe, pensam de forma rancorosa com relação ao senador Públio e a sua esposa Lívia. Para Fúvia, a razão dela ter saído com o esposo da Palestina é por causa do senador, que ela vê através das suas lentes escuras como um homem mau, como um homem extremamente agressivo. Pois para ela, a Palestina era um local, antes de tudo, de ganhar recursos financeiros, porém de forma escusa. E também vê Pôncio Pilatos, casado com a sua irmã, sendo banido da mesma região e, posteriormente, tendo se suicidado nas Galhas, ela inculpa a Públio Lentulus e a conduta de Lívia, que, a seu ver, é uma conduta libidinosa. Porém, ela era quem levava esta forma de viver, enxergando todos os outros, como ela própria era. E vai sair daquele funeral, ainda vinculada no diálogo com a filha, porém, emitindo esses mesmos pensamentos por tempo muito mais significativo do que durou o funeral, atrapalhando, por consequência, o desenlace de Flamínio Severo. Ele, através da oração de Lívia, no capítulo anterior, recebe a visita de Simeão, alguém que se sacrificou pelo Cristo naquela época de um mundo primitivo, naquela época de nações bárbaras. É um homem que participou, então, do processo de levantar o mundo de condições primitivas para um mundo de provas e expiações. Porém, Flamínio Severo, recebendo o atendimento de Simeão, ele não era um especialista, não havia uma equipe especializada para fazer a operação de desenlace de Flamínio Severo. Ele recebe uma proteção individual, mas a casa dele não é protegida. Ele recebe algum auxílio através de Simeão, porém, não a família, não a própria casa, pois ele naturalmente não realizava o evangelho no lar. Assim, ele não tem aquela equipe que primeiramente vai imobilizar o nervo vago, vai imobilizar o sistema excitatório, sistema nervoso, simpático, e depois os nervos cranianos. De forma que o espírito deixe um tanto de receber as sensibilidades corporais e também não possa mais comandar o corpo. Tudo isso feito por uma equipe, porque há equipes especializadas na realização dos desenlaces. E essa equipe, que pode nos atender no futuro, ali não está presente. Para, em seguida dessa insensibilização, na região física do corpo, começar o desenlace
dos centros do perispírito. E a equipe que poderia, então, que, a depender da vida em que levamos, fará conosco. Vai desenlaçar a região ventral, tendo consequências físicas e espirituais. Saindo parte do fluido espiritual pela região umbilical, depois de se cortar as ligações do centro vegetativo com o corpo físico. E o corpo físico a enrijecer as pernas e torná-las frias. E depois, na região do coração, em que ele vai bater ao descompasso, o corpo com desejo de retê-lo, o corpo com desejo de reter o espírito, mas sem conseguir. E depois, entrando a pessoa num estado de coma, saindo ainda os fluidos espirituais pela região torácica agora, a se juntar com a anteriormente, que saiu pela região umbilical. E depois do desenlace último, na região craniana, vai sair uma chama violeta dourada que absorve todo aquele fluido, formando o espírito. Então, esse processo todo, ali no caso de Flamínio Severo, se faz muito difícil pela presença daquelas pessoas, daquele nível decadente de Roma, porém, em especial, de Fúvia e sua filha Aurélia, que queriam, de todas as formas possíveis, impedir um relacionamento de Plínio e Flávia Lentulus. A primeira ideia de Fúvia é: vamos causar nele um ciúme, e se não der certo, vamos procurar a magia. Porque naquela época em Roma, como ainda existem muitas das grandes cidades do mundo, se busca submeter espíritos ao seu comando, para se encontrar tesouros, para se levar uma vida fácil, para fazer com que desperte sentimentos de amor nos outros por nós. E que Moisés, naturalmente, combatia, porque era uma prática não elevada moralmente. E que muitos acreditam hoje em dia que é isso que busca o espiritismo, sem conhecer, por consequência, o espiritismo, que também concorda com Moisés com essas proibições, porque o espiritismo está muito longe e até condena a magia antiga, e mostra-lhe as impossibilidades, conforme as descrições de Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno. O que não sabe eles é que a própria família, como a nossa família, somos um grupo de espíritos, né? As famílias desequilibrados. Somos um grupo de espíritos com grandes dificuldades para manter um comportamento moral adequado. Por consequência, essa união familiar visa, antes de tudo, a regeneração de cada um dos seus membros, que é, então, uma necessidade inadiável. A família, desde aquela época, como é até hoje, é um laboratório de experiências, na qual, nesse laboratório, a dor e a felicidade se alternam para a construção da paz. É assim que o irmão de Plínio, Agripa, ele renasce com uma prova muito significativa. Uma prova de amar a mesma mulher que o seu irmão, porém tendo justamente como prova a necessidade de renunciar a esse amor para a construção da felicidade do irmão. Porque provavelmente eles são irmãos nessa vida, porque na vida anterior, Agripa deve ter
E provavelmente fez um desajuste familiar entre Flávia e Plínio, através, muito provavelmente, do adultério. E essa é a razão pela qual ele agora é irmão. Ele necessita desfazer o que fez em vida anterior, nascendo com aquele mesmo sentimento, mas sendo obrigado pelas leis divinas, compelidos pelas leis de Deus, a renunciar em favor do irmão. Porém, ele tem uma dificuldade muito significativa de fazer isso, porque a reencarnação e a falta de elevação moral muitas vezes nos leva a repetir justamente os erros pregressos. São os sinais kármicos que nós carregamos em nós, não sinais físicos, mas naturalmente sabemos que muitas vezes o nosso corpo vem com sinais kármicos registrados pelos erros de vidas anteriores. Porém, os sinais kármicos são, antes de tudo, psíquicos. E nessa conta de débito e crédito da lei de ação e reação, esses débitos retornam do nosso subconsciente para serem superados, para que nós possamos vencê-los. Esses sinais kármicos, eles ocorrem mais ou menos na mesma faixa etária em que erramos em vidas anteriores. E se houver um apoio familiar, se houver uma dedicação religiosa, há uma possibilidade maior de, em vez de repetir o equívoco, nós possamos justamente evoluirmos por aquele débito que se tornou um sinal em nossa estrutura psíquica e avançarmos no progresso moral. Porém, Agripa está com uma dificuldade muito significativa. Ele que já havia se afastado da vida lasciva e dispendiosa de recursos, de gastos de energias em direções equivocadas, retorna a essa vida, porque ele não tem o seu amor correspondido por Flávia, e sim, quem o tem é o seu irmão. E, retornando a essa vida indevida, inadequada, de um comportamento de sensualismo indevido, ele cai doente. A sorte dele é a mãe. O pai há pouco falecido, mas a mãe vigilante. A mãe atenta. Não é ainda cristã e talvez não vá ser nessa vida, mas tem um comportamento moral e de amor pelos filhos. Muitas vezes, pelo complexo de Édipo, como nós já sabemos, são esses sentimentos entre pais e filhos que ressurgem pela nossa reencarnação sem uma lembrança muito clara. E então ela, vigilante, atenta, vai dialogar com o filho, como nós devemos fazer. Porque a responsabilidade dos pais para com os filhos está esculpida na nossa consciência. Antes de reencarnarmos, já tínhamos o compromisso de auxiliar essas almas, não só por elas, mas também como uma redenção nossa diante de nós mesmos, diante da nossa consciência individual e diante da consciência divina. E com esse dever que nós devemos, como pais, nos desincumbir, temos que ter com os filhos uma posição contínua de companheirismo, de sentimentos de indulgência, de perceber como eles são, renunciando a nós próprios, renunciando aos nossos pensamentos, aquela atitude voluntariosa de desejar falar, de assumir uma postura de indulgência, mas, quando oportuno, também de termos o diálogo franco, mas não um diálogo ofensivo, e saber também ouvi-lo, porque o caminhar dos jovens
para o desenvolvimento moral que nós também buscamos, não é algo curto, não é algo do qual nós vamos desempenhar num fim de semana. É uma vida inteira, dia a dia, atento aos filhos, para o progresso deles e nosso, diante da nossa própria consciência e diante de Deus. Assim, a mãe, vigilante, pede para que ele exponha a sua dificuldade. E ele já carrega algum conhecimento, porque ele diz que a alma não estando boa, o corpo, por consequência, também não estará. E confessa a sua mãe de que ama Flávia Lentulus, que tem o amor dirigido ao seu irmão e não a ele mesmo. E que se não fosse Plínio, seu irmão, ele o mataria. E provavelmente foi exatamente o que ele fez em vida anterior. É por isso que agora eles são irmãos. Ele deve ter matado Plínio em vida anterior em função do amor. Ora, esse exemplo é algo comum da história de todos nós. E a mãe lhe mostra que a vitória sobre essa dificuldade não advirá, jamais advirá de uma postura de avanço, de uma postura de força, de uma postura de qualquer atitude. Algum dos nossos problemas em vida, como esse de Agripa, só terá solução através da renúncia muito significativa e da paciência. É a postura oposta, é a postura negativa, porque a postura positiva não trará solução alguma. Ele tem que renunciar, diz a mãe. Alguma das provas da vida, meu filho, nós necessitamos ter muita paciência e renúncia para a vitória sobre nós mesmos, para a vitória da situação. Não há uma solução de ação, de atos, neste caso. E você deve, então, sabendo ela falar, sufocar em si essa paixão. Ele sugere como nós devemos fazer, que ele ore pedindo a Deus, não importando se o nome de Deus era Júpiter, orando, ele vai pedir a Deus o alívio desses sentimentos. Como nós devemos fazer com os nossos filhos, falando-lhes de Deus sem cessar, para que eles tenham uma fé que possa lhes servir de farol durante todas as provas e todas as dificuldades da vida. Ora, e nesse diálogo, Agripa já tira toda aquela tempestade da sua mente, alivia o coração e vai realizar, então, uma viagem para amainar ainda o seu mundo íntimo diante daquela situação que não havia solução por atos. A solução é sufocação, sufocação dos desejos, renúncia, paciência, e estando então melhor. E nesse período, tudo isso se passa dentro da casa de Públio Lentulus. Depois do sepultamento de Flamínio Severo, eles vão se reunir, eles estão reunidos por vários dias na casa de Públio Lentulus. E ela, a esposa, se vê numa situação muito difícil. Ela está idosa, ela não tem a companhia do esposo. Parece que para ela a ausência do esposo lhe trouxe uma limitação, até mesmo de raciocinar diante da vida. Não carrega os conhecimentos que nos traz Joana de Ângeles a respeito da solidão, de nós nos voltarmos, estando em solidão, sem o cônjuge, que nós voltemos para dentro de nós mesmos, em meditação, em estudo e em prática do bem, porque a sociedade inteira
todos os membros da sociedade são nossos irmãos. E também é justificável porque é muito recente a morte do seu esposo, mas ela naturalmente ela não tem esses elementos que o cristianismo traz e que Lívia, na mesma posição de solidão, consegue vencer essas dificuldades vinculadas à fé. E lá, ela percebendo a separação do casal, recebe a confissão de ambos, porém, de forma separada. Já se passam quase 5 lustros, quase 15 anos de separação do casal Lentulus. E o próprio senador tem uma certa vontade de reatar os laços com a esposa, mas o orgulho também ainda o impede. E ele veio da Palestina para dialogar com o amigo mais velho, conselheiro mais sábio, mas o amigo partiu. E ele quer fazer, então, com a esposa, com a companheira de Flamínio Severus. E, no momento desses, ela diz que ainda não pode, ela muito queria assumir o que ele espera, a defesa de Lívia nessa vida conjugal. Porque ela tem tido contato com Lívia e percebe que ela está muito modificada. E essas modificações, ela crê que talvez tenha vindo justamente de um abalo moral, de algum equívoco moral que ela tenha praticado. E isso é uma presunção, né, que às vezes é verdadeira. Por isso, ela ainda não pode advogar a favor de Lívia. E então é o Públio mesmo ele que faz a defesa da esposa. Ele vai dizer que, muito distinto das mulheres romanas, ali, cheias de objetos de luxo, cheia de requintes oriundos do Oriente, estão a viver nas festas, estão a viver na licenciosidade. Mas Lívia não. Lívia, sempre simples, sempre humilde, sempre recatada, vinculada à sua fé, com a qual eu tive que concordar que ela desenvolvesse aquela fé, que ela se comportasse conforme aquela própria fé, pela situação de entristecimento na família. Em função, sabemos nós, um parênteses à parte, em função de uma suspeita que jamais teve fatos reais concretos de adultério. Porém, Calpurnia está muito mais preocupada com este comportamento de Lívia, porque se ela não voltar às tradições romanas, se ela não voltar à postura romana diante da família, não tem significado qualquer espécie de união entre eles, porque a diferença está no psicológico. E Lívia está parecendo algo perturbada, porque ela se afastou dessas tradições, da honraria romana. Ela agora, com humildade, ela está sempre apoiando, auxiliando, participando da vida dos próprios escravos da casa, em especial Diana. E ela mesma, em diálogo, já veio falar que a nossa fé, que a nossa crença é algo nocivo para a nossa própria alma, que a forma romana de crer é um equívoco completo. E ela, muitas vezes, usou palavras austeras, porque diz o capítulo 19 do Evangelho, a fé que não enfrentar o sofisma dos homens, que não enfrentar o ridículo dos homens, não é
uma fé verdadeira. Mas é o que Lívia faz. Ela assume uma postura de mostrar os sofismas da crença romana. Diante da amiga, ela usa até algumas palavras, às vezes, ásperas, para mostrar qual é a fé real que nós devemos ter. E eles ali, naquela situação, Públio é que vai defendê-la. E o Agripa, ele parte. Ele não participa do casamento do irmão. Ele necessita, e ele estava correto nessa postura, de sufocar as paixões, de renunciar pelo irmão, de não matá-lo novamente. Vejam, a consanguinidade vai impedir o homicídio. E ele parte, porém, deixando um representante, Saul de Gioras, aquele escravo, né? Aquele que foi feito escravo lá no capítulo 2, na Palestina, por uma pedra minúscula e uma montanha de orgulho, está ali no casamento, ao lado do senador Públio. E ele agora também é um dos severos, porque a tradição do patriciado romano era também aos seus escravos libertos que tivessem sucesso, que tivessem iminência de sucesso na vida, eles também recebiam aquele nome, o nome da família, para que o nome da família fosse propagado como uma espécie de honraria do nome. Então, Saul também agora é um severo, é de Gioras, mas é severo, para levar o nome de Flamínio Severo aos quatro cantos, deveria ser conhecido, aquele nome, era assim que fazíamos quando éramos romanos. E ele está ali, mas não é reconhecido. No capítulo seguinte, nós ainda faremos o resumo, o senador vai perguntar, você é filho de André de Gioras? Uma pergunta direta, muito franca, que ele vai se negar. Mas naquele momento ali, não. Ele participa do casamento, ele está na casa de Públio Lentulus, mas ele não é reconhecido. Mas reconhece. Reconhece Públio Lentulus e dentro dele, o que dava para ser percebido pelo olhar. Então devemos estar muito atentos aos olhares, porque pelo olhar ele mostrava dentro dele uma intenção muito significativa de uma vingança extremamente cruel, como um felino que está à espreita da presa, pronto para tentar atacar. E tudo isso fazem parte da composição das provas que Públio Lentulus escolheu, por não ter aceito Jesus. Se tivesse aceito Jesus, outro seria o caminho, um caminho de amor, um caminho de mais alívio das provas, um caminho em que o planejamento austero poderia ser modificado por uma postura de alívio, que adviria de um comportamento vinculado ao cristianismo, de um comportamento vinculado a Jesus, de um comportamento da prática da caridade. E, naturalmente, a prática da caridade, em regra, com aquelas próprias pessoas que ele prejudicou no passado e que estavam agora reencarnados junto com ele. Mas não, pela escolha que ele fez, voluntariamente, fez, o caminho ia ser um caminho de pedras, um caminho de espinhos, um caminho sem amor para alívio das dores. E já tendo perdido o filho há mais de 15 anos, as provas ríspidas ainda irão continuar. Então, esse
capítulo serve muito para que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos, porque as oportunidades estão dadas para nós. E nós estamos, em vez de aproveitar as oportunidades, estamos a repetir, em parte, erros anteriores? Ora, se for possível, ainda assim, progredir na direção do bem, a carga espiritual vai estar aumentada. O problema vai estar agravado de forma positiva para nós mesmos pela repetição, em parte, dos mesmos equívocos anteriores. Agora, se nós estamos a tal ponto repetindo a gravidade dos erros, pode ser que não seja mais não seja capaz de aumentar uns 10, 20 quilos de peso no fardo que temos que carregar. Não. Interrompe essa possibilidade de resgate, porque pela conduta que nós tomamos, se tornou impossível continuar o resgate dessa dívida. Vai ser adiado. Fica para a próxima vida. E agora? Agora, e se estamos nos comportando adequadamente a todo instante? Uma postura de humildade, uma postura de serenidade, de dedicação ao espiritismo sem ansiedade. Nós podemos ter as nossas provas aliviadas. Aliviadas no sentido de não resgatá-las de forma expiatória, de forma algo dolorosa. Mas, pelo nosso bom comportamento, esse planejamento pode até ser antecipado. Nós podemos ganhar tempo. E aquilo que, em média, ia ficar para o futuro, não, pode trazer essa lição do futuro, porque ele já está em condição de resgatá-la também. Também. Por esta conduta adequada, por uma conduta de humildade e de moral corretas a todo instante. Provas que ficariam para os séculos futuros podem ser trazidas essas provas, de forma que nós a cumpramos. E assim, melhorando até o planejamento prévio da espiritualidade superior com relação a nós aumentamos o nosso planejamento e, por consequência, o trecho de progresso evolutivo que nós podemos traçar para nós mesmos. Creio que esse é o resumo, gente. Que Jesus nos abençoe. Luz e paz para todos. Agora eu tenho que parar aqui, né? Talvez alguém queira fazer alguma pergunta, né? Eu só ia falar uma coisa que não é nem pergunta, mas o João sim. ia complementar. A pessoa que não consegue ficar calada, né? Eu sempre brinco com os nossos amigos aqui. Então, assim, a gente tem que estar refletindo, né, nas palavras e nos ensinamentos aí. E essa questão do jugo leve, né? Porque o Públio poderia ter feito uma escolha diferente, né? E ele não teve essa, naquele momento com Jesus, ele não conseguiu, né? Não conseguiu escolher esse caminho, né? O orgulho, deixar o orgulho, aquela coisa de esquecer de si mesmo, né? Um caminho de humildade, trilhar esse caminho aí, né? E para nós, a gente também é como Públio, né? Todos nós temos isso em nós. Então, assim, a gente tem que, talvez, conscientizando, né, através desse exemplo, dessa obra, do que Emmanuel veio trazer, conscientizando dessa questão, que a gente pode trilhar uma vida mais tranquila, mais pacífica,
dependendo das escolhas que fazemos a cada dia, né? Posso até dizer cada hora, cada minuto, dependendo do que a gente escolhe, porque a gente escolhe até pensar, né? A gente pode trazer esse jugo mais leve aí para nós, né? Buscar Sim, isso aí, mas a gente tem que estar muito consciente, entende? Porque na nossa rotina, se a gente imagina o dia a dia, né, a nossa tendência é outra, né? A nossa tendência é sobrepujar as nossas vontades, é querer que as coisas sejam da nossa maneira, né? E a gente não nem vai no automático, vamos dizer assim, né? Aquele automatismo nosso, né? E aí eu acho interessante que a gente vai se conscientizando aos pouquinhos dessa necessidade aí de realmente se perceber, se conhecer, né? Para buscar esse jogo leve aí, né? É um investimento que a gente faz na gente mesmo, de certa forma, né? Do nosso sim, futuro, do que nós estamos construindo para nós, né? sim, Então é bastante interessante isso, né? Isso que eu queria sim. falar. A comparação razoável é sempre cada um consigo mesmo, né? No entanto, as vidas alheias nos servem de exemplo ou contra-exemplo. Agora, efetivamente, esse grau de consciência que nós devemos ter mais majorado em relação a uma vida de menor esforço, cada um consigo próprio, é que tem que mudar, né? Porque a consciência mais clara advirá naturalmente de quanto mais se estuda, e quanto mais se estuda, não num momento ou no outro, mas quanto mais estudamos, constantemente, num prazo significativamente longo, né? O quanto nós fazemos de oração, estamos vigilantes e atentos a essas provas que advêm vinculados aos sinais kármicos das nossas próprias consciências, né? Revendo aquelas mesmas pessoas do passado, naquelas mesmas circunstâncias, e, em vez de agirmos de forma equivocada, realizarmos da forma correta. Então, sim, né? Sim. Alguns vão cair, alguns vão caminhar pouco ou quase nada, mas cada um consigo mesmo, nós que somos aqui espíritas já um tanto esclarecidos pela doutrina espírita e nos empenhamos aí a estudá-la com muita frequência, não podemos não permitir esses equívocos, a gente não pode se permitir ser igual à massa, a massa é inconsciente total, a gente tem que avançar o máximo pegando exemplos de pessoas que isso é natural, são espíritos às vezes mais antigos, estão na nossa frente, né? E aí, sem invejá-los, buscar seguir aquele caminho de muita dedicação, porque a muita dedicação vai trazer um equilíbrio maior, um estado de consciência diante daquela dificuldade que vai se repetir na nossa vida, porém com a finalidade de ser suplantada e não repetida. Beleza, gente? Paro aqui a gravação? Ou não? Paro ou alguém quer falar mais alguma coisa? Esse povo só deixa eu falando aqui, pessoal. Ninguém... Gente, vamos falar, pelo amor de Deus, senão eu fico com fama de faladeira demais. Já passo o dia inteiro dando aula, falando, que nem uma. Ô, João, deixa eu falar Não, rapidinho. Pode falar? Pode pode falar, falar. Renata. Então, eu fico analisando dentro da minha casa as dificuldades que eu ainda tenho, né? Eu tenho um cunhado que mora comigo, ele é deficiente físico, mental, e eu fico assim, eu olho para ele, e esse livro, ele tem me ajudado muito, sabe, assim, né? Qual dos dois erramos? Os dois erramos, os dois somos devedores, temos que aprender a amar, e essa dificuldade de amar, e ainda mais assim, depois deste livro, sabe? Esse livro, ele me fez, eu assim, e os 50 anos depois que eu também já vi até o áudio dele, falei, meu Deus, que compromisso que a gente tem, né,
essa programação que nós temos espiritual de não interessar o que aconteceu em outras vidas, o que fizemos, mas que nós temos que aprender a amar, que nós temos que colocar esses ensinamentos de Jesus, de estudar. O evangelho aqui em casa eu não abro mão, é cravado toda sexta-feira. Então, assim, isso me fortalece muito em olhar, não os defeitos, mas eu tenho que amar. Eu tenho, não foi por acaso que Deus colocou nós juntos, né? Não tem a mãe, não tem o pai, estamos juntos. Então, assim, não interessa o que aconteceu, mas esse livro tem me ajudado muito para me fortalecer mais ainda os meus laços espirituais com a espiritualidade, a pegar força com Deus, sabe, com Jesus, e esses exemplos, né, desses livros, desses personagens, tem me fortalecido muito, sabe, nessa minha reforma íntima. Não está sendo fácil, não é, mas eu estou mudando, eu estou sentindo forças para melhorar, entendeu? É isso aí, gostei desse depoimento positivo, realmente fácil não é, mas nós vamos seguir arrastados, mas nós vamos, né? É o que o Paulo diz, né? Se está desconjuntado, não tem problema, tem que avançar. Nós temos que avançar, de qualquer forma, temos que avançar. E sim, buscando o apoio da espiritualidade superior, o apoio há de virá. O evangelho no lar, os espíritos, eles não ficarão conosco somente durante o período do evangelho no lar. Eles vão passar a noite inteira na nossa casa. Eles vão atender a vizinhança, e vários espíritos superiores, né? E eles vão passar a noite conosco ali inteira, né? Nos auxiliando, nos incutindo energias superiores, conselhos, para que esses problemas familiares nossos, que não tem uma solução rápida, não tem, mas que sigamos na boa direção, construindo essa solução. É isso aí. Eu queria falar uma coisa, eu acho que você já comentou aí. Essa situação aí de formar trios, né? E no caso aí, mais o Saul envolvido também nessa situação amorosa aí. Então, sim. parece uma coisa comum mesmo, né? Do ser humano. Sim. É uma prova comum. A gente vê também no livro Ação e Reação que tinham as duas irmãs, né? Sim. Que estavam disputando o amor do mesmo homem, inclusive a irmã já era casada, né? Só que no caso do Ação e Reação, a pessoa falhou de novo. E nesse caso aqui, do livro do Emmanuel, o irmão mais velho está conseguindo vencer a prova, né? Não sozinho, né? Sim, não sozinho, claro, por isso que tem o apoio dos familiares, às vezes assim, né? Os familiares apoiam, todo mundo vai lá, dá um conselho, né? Tem sempre algum conselho de algum bom espírito que vem pela boca de algum familiar, às vezes o familiar é utilizado em algum momento, o amor de Deus, como diz o Haroldo, passa por você, você fala, você conversa, e vem aquele conselho, porque todos nós somos unidos, né? Como você falou, em amor, em fraternidade, e aí vem algum conselho, e às vezes assim, dos espíritos superiores, né? Passa pelo familiar, no caso aí a mãe ajudando, né? O próprio filho, porque todos nós vamos precisar de apoio um dos outros para essas provas, né? As nossas tentações, né, Júnior? Sim, verdade. Cada um tem o seu planejamento e em muitos momentos, como foi o caso do Públio Lentulus, ele sozinho teve que decidir que caminho seguir. Mas sim, os nossos planejamentos se interagem
E esses planejamentos interligados não envolvem só a nós, envolve também a espiritualidade superior, porque o mundo físico e o espiritual eles estão em intercâmbio incessante. Então, uma ação positiva nossa aqui gera uma reação também positiva do outro lado, porque o que mais querem a espiritualidade superior é que haja esse intercâmbio para o levantar de todos os homens. Então, muitas vezes a gente pede assim, ao auxílio dos espíritos superiores, eles vêm e auxiliam e nós não captamos. Eles vêm e auxiliam e nós não captamos. Mas é que nós temos que nos elevar até eles. O que eles mais querem é intercambiar mesmo, até mesmo os fenômenos mediúnicos, que, como foi, por exemplo, a aparição de Jesus, as portas fechadas aos discípulos, é isso que eles querem fazer. É isso que é feito em nosso lar toda hora. E um intercâmbio mediúnico intenso. Se possível, o mais claro possível, o mais nítido possível. Porém, em todos os fenômenos, o homem participa de alguma forma, e quando a gente oferece para aquela água luminosa, lustral, pura, limpa do mundo espiritual, um canal sujo, não tem como botar água boa. Não tem, vai sair um fenômeno assim, ruim, podendo o risco até de virar para a influência dos obsessivos que estão aqui. Esse é o ambiente deles, por uma sintonia significativa ainda com a Terra. Então, não dá. Realmente, a gente tem que se apoiar uns nos outros e por uma conduta cada vez mais correta em vida, ainda que seja com apoio alheio, porque ninguém caminha só. Esse intercâmbio com a espiritualidade que quer nos fazer avançar se torna mais nítido, a ponto de nós sermos aí, em algum momento, começarmos a progredir como uma flecha que é lançada a alta velocidade e deixar de caminhar a trancos e barrancos, acerta e erra, vai para frente, vai para trás, dá 2 passos para frente, 1 para trás, como comumente se diz. Não, a partir de um determinado nível evolutivo, eu já estou tipo flecha. Vou embora, vou em frente. Beleza, gente? Podemos interromper agora, eu acho que vou ter que mexer aqui. Ô, João, e também a importância de uma mãe, né, na vida de um filho, né? Meu Deus! Que a orientação que a mãe fez para o... Como é que é? O Plínio, não, o irmão do Plínio, é o... O Agripa. O nome não importa. Aquela dela ter falar para ele ir, entendeu? Mãe, enxerga os problemas, né? Vai, meu filho. E ele ouviu a mãe, foi um bom filho também que ouviu, né? Não quis, né, enfrentar. Aquilo lá eu admirei muito, que era... Sim. Deixou de passar por outros problemas, como matar o irmão, né? O amor feminino... Há um barulho aí no fim. Algum barulho em algum lugar. O amor feminino de mulher e de esposa é uma das forças mais representativas do poder de Deus na Terra. Mesmo encarnadas ou desencarnadas no plano espiritual terreno inferior. Porque o amor feminino não tem, dificilmente encontra alguma coisa que suplanta a representatividade de Deus na Terra que seja superior ao amor feminino. Difícil de achar. Tanto é que no plano espiritual, muitas mulheres elevadas que têm mérito de estar em colônias altíssimas, elas não vão. Elas não vão enquanto não fizerem com que os seus entes queridos, às vezes em regiões abismais, sejam retirados de lá para com ela estarem nesses mundos superiores. Então, realmente,
o amor feminino de mãe, o amor feminino de esposa é algo muito representativo de Deus entre nós. Pouca coisa superior a isso. Vou dar o pause. Posso? Ou não?